Olá, sou Alessandra Teles, biomédica, atual estudante do curso de Medicina, faço parte da Liga de Pediatria e venho por meio desta videoaula apresentar alguns aspectos importantes sobre Covid-19 na população pediátrica. A parceria entre a Blan e a Sanar permitiu a elaboração dessa videoaula para a divulgação de informações importantes e com qualidade sobre a Covid-19 na população pediátrica. Serão abordados 8 tópicos relacionando Covid-19 na população pediátrica. Assim serão descritos o período de incubação do vírus, a porcentagem de casos de crianças e adolescentes afetados pela Covid-19, a taxa de mortalidade neste grupo, possíveis riscos de Covid-19 em crianças com cardiopatias, manifestações clínicas em criança, as possíveis fontes de infecção, prevenções da infecção por Covid-19 na criança e, por fim, orientações para crianças e adolescentes sobre a pandemia. O primeiro tópico a ser abordado nesta videoaula é referente ao período de incubação do vírus. Assim, alguns estudos demonstraram que o período de incubação médio desse vírus gira em torno de 5 dias. No entanto, há outros relatos nos quais descrevem que pode acontecer em até 2 semanas, ou seja, 14 dias desde a infecção até o início dos sintomas. O próximo tópico a ser abordado nessa videoaula é referente à porcentagem de casos de crianças e adolescentes afetados pela Covid-19. Assim, em estudos realizados nos Estados Unidos no período de 12 de fevereiro a 2 de abril de 2020, demonstraram que de todos os casos para a Covid-19 registrados naquele país nesse período, apenas 1,7% ocorreu em crianças na faixa etária de 0 a 18 anos. Até o presente momento, não se sabe ao certo o real motivo da menor incidência de Covid-19 em crianças, mas alguns estudos ainda em andamento tentam fazer uma relação com a menor expressão de receptores para esse vírus. Temos que lembrar que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, então ele necessita de uma porta de entrada para infectar a célula e completar o seu processo de replicação viral. Assim, alguns estudos demonstram que a porta de entrada para esse vírus é a enzima conversora de angiotensina 2. Como crianças nessa faixa etária não expressam uma quantidade significativa desse receptor, pode ser um dos motivos pelos quais essa faixa etária não é acometida em grande escala pela Covid-19. Vamos falar um pouquinho sobre taxa de mortalidade em crianças e adolescentes afetados pela Covid-19. Mas vocês sabem o que significa de fato taxa de mortalidade? Bom, ela é um índice demográfico que representa o número de óbitos em uma determinada população num dado espaço de tempo. E normalmente ela é representada para cada 1.000 habitantes. Então vamos supor o seguinte: imaginem que a taxa de mortalidade de uma determinada população seja de 5,5 para cada 1.000 habitantes. O que isso significa? Significa que houveram 550 óbitos naquela população estudada. Para essa faixa etária que estamos avaliando de crianças e adolescentes, vimos que o índice de infecção é baixo, portanto, a taxa de mortalidade também será reduzida. Este infográfico, que representa o número de óbitos em relação à faixa etária no Brasil, observamos que na faixa de 0 a 5 anos não há nenhum óbito registrado. Lembrando que esse acesso foi até o período de 14 de abril de 2020. De 6 a 19 anos, apenas um óbito registrado. E o que a gente pode observar aqui que tem maior relevância é que indivíduos com 60 anos ou mais, de fato, representam um grupo de risco para essa doença. 82% apresentam comorbidades, seja doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e diabetes. O próximo tópico aqui abordado é referente ao risco de Covid-19 em crianças com cardiopatias. Ainda não há referências que indiquem a incidência de Covid-19 em crianças portadoras de doenças congênitas como as cardiopatias. Mas vale ressaltar que estão sendo tomadas medidas bem cautelosas a partir de conhecimentos prévios já adquiridos com outras doenças do trato respiratório. As cardiopatias podem ser divididas em 2 grupos, e isso permite fazer uma estratificação de riscos de complicações caso houver infecção pelo SARS-CoV-2. Assim, existem as cardiopatias congênitas, onde não há uma repercussão hemodinâmica,
ou onde não tenha indícios de insuficiência cardíaca, e para esses casos o risco é muito semelhante ao da população pediátrica geral, ou seja, se houver uma infecção, será provavelmente benigna na maioria dos casos. No entanto, existem cardiopatias congênitas onde se observa uma repercussão hemodinâmica bem significativa ou há indícios de insuficiência cardíaca. Para esses casos, se houver infecção e, portanto, a Covid-19, os casos poderão evoluir com um agravamento de condições ventilatórias de forma muito mais intensa e precoce. Aqui vale algumas dicas, né? Se os pacientes que são portadores dessas cardiopatias congênitas não apresentarem nenhuma piora em seu quadro clínico, tanto as cirurgias, cateterismos, exames e consultas cardiológicas devem ser evitados. Outra coisa importante, somente o responsável deve retirar as receitas. Outra dica muito importante é, se houver a necessidade de uma consulta, realizá-la por meio da telemedicina, pois são atendimentos não presenciais regulamentados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. Aqui também chamamos a atenção para utilizar com cautela os anti-inflamatórios. Apesar dos dados serem ainda muito incipientes com relação à utilização desses medicamentos na Covid-19, é importante utilizá-los de forma moderada. E uma coisa que sempre devemos chamar a atenção, sempre deixar em dia a carteira de vacinação das crianças, porque isso é importante para o desenvolvimento do sistema imune e, portanto, o combate a diferentes infecções, seja do trato respiratório ou de outros sistemas. Outro aspecto abordado nessa videoaula é em relação às possíveis manifestações clínicas em crianças. Vale lembrar que a maioria das infecções do trato respiratório em crianças se manifestam com uma síndrome gripal, que tem início rápido e acompanhada de sintomas respiratórios, que incluem a tosse, a congestão nasal, a rinorreia, dores de gargantas e febre. Em algumas situações, pode haver um desconforto respiratório acompanhado de um aumento da frequência respiratória, presença de sibilos que são percebidos a partir da ausculta, e o sibilo ele tem um ruído característico, é como se fosse um assobio bem agudo, e isso representa o estreitamento das vias aéreas, e ainda, em algumas circunstâncias, a pneumonia. Mas o que devemos ficar atentos é em relação aos sinais que indiquem uma má evolução, como sinais de alerta. Vale lembrar que algumas infecções do trato respiratório em crianças podem evoluir para a síndrome da angústia respiratória grave, a qual é acompanhada por uma síndrome gripal, desconforto respiratório, como dispneia, e alguns dos sinais aqui listados, como inapetência para amamentação ou ingestão de algum líquido, que pode contribuir para a desidratação, piora nas condições clínicas de alguma doença de base, principalmente das cardiopatias e doenças pulmonares, alteração do estado mental, que pode ser representado por confusão, letargia e até mesmo convulsão. Nessa tabela estão listadas as possíveis manifestações clínicas em crianças que pode acontecer mediante uma infecção do trato respiratório. Observamos aqui que a tosse é mais frequente, seguida de um eritema faríngeo relacionado com dores de garganta, a febre. E no momento da admissão, observamos que pode acontecer taquipneia, taquicardia e até mesmo redução da saturação de oxigênio. Ainda em relação às manifestações clínicas, não podemos esquecer de maneira alguma. As crianças podem ser, em sua grande maioria, assintomáticas e, portanto, elas representam um alto risco de contaminação para idosos, que a gente sabe hoje que pertence ao grupo de risco da Covid-19. Nosso próximo assunto é referente às possíveis fontes de infecção para a criança. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a maior parte dos casos de relatos de crianças infectadas pelo agente etiológico da Covid-19, ou seja, o vírus SARS-CoV-2, demonstrou que houve um contato prévio com algum familiar já contaminado pela Covid-19. Na China, isso corresponde a 82% dos infectados. Mas devemos lembrar que há outras fontes de contaminação para a criança, incluindo as áreas de lazer, como playgrounds de prédios, brinquedotecas, locais que há bastante aglomeração, como em creches e escolas, e não devemos esquecer dos hospitais e das unidades básicas de saúde. Um outro aspecto que deve ser aqui discutido é a prevenção da infecção por Covid-19 na criança.
E vale ressaltar o seguinte: todas as formas de prevenção hoje disponíveis, que são utilizadas em adultos, também são aplicadas a crianças. Portanto, não há nenhuma diferença em relação à faixa etária. Então, cabe a nós adultos mostrar para as crianças a melhor forma de fazer essa prevenção. E sabemos que a melhor forma de prevenção é a higienização das mãos. Então, sempre lavar as mãos com água e sabão e, se tiver disponível, uma preparação alcoólica a 70%. E por que isso é uma das melhores ferramentas para combater a infecção pelo SARS-CoV-2? Porque ele é um vírus envelopado. Então, ele é um vírus que sofre ação de agentes químicos e físicos quando está fora da célula hospedeira. Então, ao utilizar água e sabão ou essas preparações alcoólicas, é possível inativá-lo. Mas é importante também limpar as superfícies e bancadas, né, onde normalmente as pessoas tocam com frequência, porque não se sabe ainda o tempo, né, de sobrevida desses vírus fora da célula hospedeira. Então é importante que sempre haja uma limpeza constante, evitar, né, que as crianças levem objetos ao rosto, né, principalmente boca, nariz, olhos, que são regiões de mucosa pelo qual o vírus pode adentrar. Se caso essas crianças forem espirrar, se não tiver um lenço disponível para limpeza e que seja posteriormente descartado, é importante ensinar para as crianças que elas utilizem ou o braço ou o cotovelo na ausência de um papel. É importante que as crianças permaneçam o máximo de tempo possível em casa, né? Enfatizando a importância do isolamento social. Evitar que essas crianças tenham contato com pessoas principalmente doentes, né? Mantendo uma distância segura entre outras pessoas. Evitar aglomerações e, portanto, que elas estejam em ambientes bem ventilados. E esse não é um momento oportuno para a realização de viagens. E o nosso último tópico é referente às orientações que podem ser passadas para crianças e adolescentes sobre a pandemia, né? O que pode ser abordado e como fazê-lo. Então, principalmente, né, conversar com a criança o que está acontecendo na nossa sociedade em relação a essa pandemia, né? O que seria esse problema de saúde que estamos vivendo. Mas nunca informar sobre mortes, porque a criança ela não tem maturidade ainda para assimilar esse conceito. Então isso pode gerar um desequilíbrio emocional desnecessário neste momento. E sempre enfatizar que o isolamento social é uma ferramenta muito importante para evitar a disseminação desse vírus. Ainda podemos dizer que a ida a locais com aglomerações não é recomendado, porque isso pode, de uma forma, né, propagar ainda mais a disseminação desse vírus de forma muito rápida. E explicar para as crianças que não há, nesse momento, uma possibilidade de ter contato com os avós, né, porque eles fazem parte do grupo de risco que mais sofrem com o vírus. Colocar isso, eu acho super importante, em locais de fácil visualização, as orientações sobre higiene das mãos, né? Que assim como o isolamento social é uma ferramenta muito importante para evitar a disseminação e a gente prevenir contra a infecção pelo SARS-CoV-2. E nesse momento de isolamento social, criar uma rotina para as crianças, né? Enfatizar que não é um período de férias, é um momento que estamos vivendo diferente e que precisamos entender que é importante estarmos afastados socialmente, para que haja uma menor disseminação desse vírus. E uma última orientação fica a sugestão de uma leitura sobre a história da ostra e da borboleta, o coronavírus e eu. Essa leitura é bem interessante, pois a autora ela faz uma correlação entre as possíveis sensações e sentimentos que as crianças poderiam estar vivendo nesse momento de pandemia de Covid-19, mostrando que na natureza alguns seres vivos também são aptos, né, a se adaptar, se transformar para viver situações perturbadoras. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para a elaboração desse vídeo e gostaria de agradecer a todos os participantes da Liga de Pediatria que participaram ativamente da pesquisa, da elaboração de texto, da apresentação, da edição de vídeo e a nossa querida orientadora, doutora Ana Beatriz Batalha. Obrigado a todos.